E aí, higienistas, higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou esclarecer para vocês e descomplicar a NHO06. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar nesse vídeo como calcular e fazer a avaliação da exposição ao calor em 2 exercícios práticos, para que a gente não esqueça e entenda de uma vez por todas como fazer essa avaliação. Bora lá! Então pessoal, aqui tá os meus contatos, se quiserem perguntar alguma coisa é só chamar por aqui, tá? Tem o Instagram, o WhatsApp e o e-mail. Então hoje a gente vai falar da norma de higiene ocupacional NH06 que aborda avaliação de exposição ocupacional ao calor. Para que a gente possa entender a NH06, a gente vai precisar saber algumas definições. Eu vou colocar algumas aqui que foram extraídas da norma. Vocês simplesmente podem parar o vídeo e lerem com mais calma cada uma das definições, mas essas definições são importantes, tá? Uma delas é a aclimatização, que é a adaptação fisiológica decorrente de exposições sucessivas e graduais ao calor, que visa reduzir a sobrecarga fisiológica causada pelo estresse térmico. O que quer dizer isso aqui? Tem o trabalhador, ele vai ser exposto a alguma quantidade de calor, só que essa exposição que é dada, ela vai gradativamente sendo feita, para que ele vá podendo se acostumar, se aclimatizar com aquele calor. O ciclo de exposição já fala do conjunto de situações térmicas ao qual o trabalhador é submetido, conjugado a diversas atividades físicas por ele desenvolvidas em uma sequência definida. Então é um conjunto de situação térmica, por exemplo, ele está exposto a uma quantidade de calor devido a uma fonte de calor, aí daqui a pouco ele está exposto a uma outra quantidade de calor ali, por causa que ele está exposto a uma outra fonte de calor. Meu Deus do céu. Conjunto de situações térmicas são diferentes quantidades de calor ali, conjugado, ou seja, junto, simultâneo, a diversas atividades físicas. Então ele pode estar num momento exposto a um calor, trabalhando de pé, fazendo algum procedimento lá, ou pode estar exposto a uma fonte de calor trabalhando sentado também. Isso aqui depois a gente vai ver melhor como se aplica. A gente tem que saber que existe o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, que é o IBUTG, que é o índice utilizado para avaliação de exposição ocupacional ao calor, que leva em consideração a temperatura, velocidade e umidade do ar e calor radiante. Tem o índice de bulbo úmido do termômetro de globo médio, que é para uma média ponderada no tempo dos diversos valores de IBUTG, obtidos em um intervalo de 60 minutos corridos. Isso aqui ele está exposto, por exemplo, a diferentes fontes de calor, como a gente deu o exemplo ali do ciclo de exposição. Mas não se preocupem que esses conceitos vão ficar fáceis de entender com os exemplos práticos que eu falei para vocês, que a gente vai fazer aqui. O limite de exposição ocupacional, que é o valor máximo de IBUTG relacionado à taxa metabólica média M, e representa as condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente durante toda a sua vida de trabalho sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. Então, quais são as metodologias e procedimentos para avaliação quantitativa do calor? A norma, a NHO06, ela inclusive cita esses 2 equipamentos. Em essa primeira imagem aqui, eu realmente copiei da norma lá. Esse aqui já é um equipamento que eu possuo. Esse aqui, como a norma chama, é o equipamento que vai medir o IBUTG, só que ele é um equipamento, como ela cita, convencional. Sinceramente, eu nunca trabalhei com esse equipamento. Ele é um equipamento já mais antigo, não digo que está em desuso, talvez tenha colegas que trabalhem com ele. Eu particularmente uso esse aqui, que é o medidor de estresse térmico e eletrônico, tá? Esse equipamento ele tem que estar devidamente calibrado pelo Inmetro ou por laboratórios acreditados por ele. Com essa esfera, a gente obtém a temperatura de globo, que é o calor radiante. Com esse bulbo aqui, nós vamos obter a temperatura de bulbo seco, que é o TBS, que tem relação com a temperatura do ar. E esse outro aqui, que tem esse potinho, nós vamos conseguir obter a temperatura de bulbo úmido natural, que é o TBN, que é o calor influenciado pela umidade do ar. Com esses 3 elementos aqui, ou com 2 deles, vai depender do tipo de análise que a gente está fazendo, do tipo de ambiente, depois eu vou falar melhor para vocês, a gente vai conseguir obter o IBUTG, que a gente viu naquele primeiro slide lá das definições. Uma coisa importante aqui, e a norma também fala, da conduta do avaliador. O que ele vai ter que fazer? Evitar obstáculos entre o equipamento e a fonte de calor. Logicamente, não vou botar o equipamento aqui, um obstáculo na frente que vai absorver o calor, não vai deixar o equipamento medir adequadamente. Instalar em local onde não atrapalhe a rotina do trabalhador avaliado. Qualquer medição tem que ser a mais fidedigna possível. Então,
o trabalhador ele tem que estar executando suas atividades ali normalmente. Ele não pode deixar se influenciar pelo equipamento e fazer alguma coisa que vai alterar a rotina dele e a gente não possa obter a medição real de como que é o trabalho dele. Fazer a medição no período de 60 minutos corridos mais desfavorável. Isso aqui que é o ciclo de exposição que a gente viu lá. Então esse é um outro critério. Só que aqui eu coloquei algumas das condutas. Tem outras condutas, para não ficar muito extenso, eu não coloquei todas. Mas é bom vocês lerem também o que diz na NH 06, tá? Então já vamos começar aqui a entender como é que a gente faz a avaliação em si, propriamente dita, tá? Se ele está exposto a uma única situação térmica, ou seja, a uma única fonte de calor de uma única maneira lá, realizando uma única atividade com uma única fonte de calor. O critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor adotado pela presente norma tem por base, como eu já falei, vocês já sabem, o IBU-TG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo, relacionado à taxa metabólica. Eu já fiz um vídeo aqui, se vocês estão olhando agora, chegaram primeiro nesse vídeo, deem uma olhada nesse outro que eu vou deixar aqui no card, a indicação, para vocês olharem quando a gente fala de calor ali e a gente cita algumas definições importantes. A taxa metabólica é uma delas. Eu falo mais a fundo ali como é que funciona, mas mesmo assim vou recapitular aqui para vocês. O que é a taxa metabólica? É a reação química que acontece no nosso corpo, tá? A glicose mais o oxigênio. Isso que vai gerar energia para o nosso corpo funcionar. E aí vai ter a liberação de calor. Como é que eu obtenho a taxa metabólica? Para cada atividade e a forma que ela está sendo realizada, por exemplo, se eu estou sentado fazendo uma atividade, se eu estou de pé realizando uma atividade, a NHO apresenta um quadro que aí a gente consulta ali o valor de taxa metabólica para determinada atividade. Por isso que eu deixei aqui consultar o quadro. Na hora do exercício lá, a gente vai ver como é que funciona esse quadro, mas já leve em consideração isso. Para ambientes internos ou para ambientes externos sem carga solar direta, a gente usa essa fórmula aqui, que é o IBU-TG igual a 0,7 TBN, que vocês já viram lá o que é a temperatura de bulbo úmido natural, mais o 0,3 vezes a temperatura de globo. Aplicando essa fórmula aqui, nós vamos obter o IBU-TG para um ambiente interno ou para ambiente externo sem carga solar direta. Para ambientes externos, agora, letra B aqui, com carga solar direta, e aí quando fala com carga solar direta, a norma inclusive afirma que não pode ser considerado está fazendo, por exemplo, uma medição na rua, onde seja um dia que tenha nuvens, um dia nublado, porque ela diz ali, ó, que é sem nenhum obstáculo, inclusive nuvens. Isso aqui eu achei interessante e coloquei aqui. Como é que a gente vai fazer então para ambientes externos com carga solar direta? A gente vai usar a fórmula de IBU-TG igual a 0,7 termômetro de bulbo úmido natural, que é o TBN, mais 0,2 temperatura de globo, né? Mais 0,1, essa parcela que é acrescida aqui, ó, temperatura de bulbo seco, TBS. Por enquanto está tranquilo. Vamos seguir. Se ele está exposto a duas ou mais situações térmicas, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o IBU-TG médio ponderado no tempo. Então a gente vai calcular o IBU-TG médio ponderado com as diferentes exposições a calor que ele tem em determinado tempo. Qual o tempo que a gente vai fazer? Foi aquilo que eu falei do ciclo de exposição, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável. E aí a gente vai fazer um cálculo de IBU-TG para uma fonte de calor que ele tem, que ele está exposto, vezes o tempo que ele fica exposto a essa fonte de calor. Se ele está exposto a mais o IBU-TG2, ou seja, a outra exposição a calor, vezes o tempo 2, e assim por diante. É o seguinte, olha aqui primeiramente e se assusta com esse monte de informação, mas não se preocupem que eu vou descomplicar para vocês e no exercício vocês vão entender bem como é que faz. Sendo assim, nós precisamos também calcular a taxa metabólica média ponderada no tempo. Ou seja, naquela fonte de calor aqui, IBU-TG1, que ele fazia uma atividade por determinado tempo, ele tinha uma taxa metabólica, ou ele estava fazendo alguma atividade sentado lá, ou trabalhando de pé, ou movimentando só os braços ou só as mãos. Isso aqui a gente vai calcular também dentro dos 60 minutos corridos, tá? Porque é considerado o ciclo de exposição que a gente já falou. Então aqui, ó, com a taxa metabólica obtida mais o IBU-TG, nós vamos conseguir, por exemplo, associar ao quadro 1 da NR15, que fala de atividades e operações insalubres, para ver se enquadra ou não
Insalubridade, que para calor, eu botei parte das tabelas, tá? As tabelas são bem grandes, não caberia aqui. Mas para calor, a insalubridade é em grau médio. Reparem aqui que eu falei que tinha o quadro, olha aqui, o quadro de consulta da taxa metabólica por atividade. Cada atividade realizada vai ter uma taxa metabólica aqui. Então, trabalho leve com as mãos, por exemplo, 126 watts. Se está em pé, agachado ou ajoelhado em repouso, 126 watts. E assim vai. Não se preocupe que isso aqui vai ficar melhor entendido no exercício, tá? Referente a NH 06, nós temos a tabela 1, que já dá aqui para nós o nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Reparem, lembra que a gente viu que os aclimatizados são aqueles que vão sendo colocados gradativamente expostos àquela fonte de calor. Então a gente tem uma tabela para esse tipo de exposição. A gente tem a tabela 2, que fala do limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados, são valores distintos, diferentes. E a tabela número 3, que fala do valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. De novo, aqui eu coloquei partes das tabelas, tá? A gente tem o quadro 1, aqui também um pedaço do quadro, que vai falar da taxa metabólica por atividade, que eu já falei, que eu já mostrei para vocês. E aqui, interessante, a gente tem o quadro 2, que são incrementos de ajuste do IBUTG médio para alguns tipos de vestimentas. Aqui para o cálculo também é levado em consideração a vestimenta que o trabalhador está utilizando, porque uma roupa ela pode facilitar a transpiração ou dificultar. Então, para cada tipo de uniforme, tipo de roupa, né, que ele está utilizando, pode ser acrescido aqui, ó, uma quantidade de IBUTG. E aí eu vou mostrar no exercício prático como é que faz esse acréscimo. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui na tabela 1, que ela é utilizada também para avaliações de exposições eventuais ou periódicas, tais como manutenção preventiva ou corretiva de fornos, caldeiros, etc. Já a tabela 3, o que é o valor teto para os trabalhadores? Eles não podem ser expostos sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho. E antes que alguém pergunte, a tabela 4, a região de incerteza para os trabalhadores aclimatizados. Em breve eu vou fazer um próximo vídeo para isso aqui não ficar muito extenso, que eu vou falar justamente e apenas dessa tabela número 4 aqui. Então vamos começar agora com um exemplo prático nível 1. O que acontece aqui nesse exemplo? Um funcionário trabalha em determinada empresa, conforme segue. Permanece sentado em local fechado, vestindo um macacão forrado de tecido duplo. Na sua rotina laboral, ele desempenha trabalho moderado com as mãos. Sabendo que as medições de bulbo seco e úmido natural foram de 35 graus e 30, respectivamente, e que a temperatura de globo é de 42 graus centígrados, considerando a NH 06, responda qual é o valor para o IBUTG e qual é o valor para a taxa metabólica. Então vamos para a resolução da letra A. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar, é um local fechado, porque diz aqui que ele está em local fechado, ó. Bom, então se é um local fechado sem carga solar direta, a gente vai usar a fórmula IBUTG igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. No TBN a gente viu que a temperatura é igual a 30 graus centígrados. No termômetro de globo a gente verificou que a temperatura é de 42 graus centígrados. Então a gente vai simplesmente substituir aqui, 0,7 vezes 30 mais 0,3 vezes 42. A gente obteve então um IBUTG de 33,6 graus centígrados. A gente não usa essa fórmula aqui, né? Porque essa daqui, que tem a parcela da TBS aqui, termômetro de bulbo seco, é para local aberto com carga solar direta, né? Então a gente não usa aqui, a gente usou essa fórmula aqui. Segundo, analisar a vestimenta. Como eu falei, tem um quadro 2 lá que fala dos incrementos de ajuste do IBUTG para alguns tipos de vestimentas. A gente viu que ele usa essa vestimenta ou macacão forrado de tecido duplo. Porque a gente viu aqui, vestindo macacão forrado tecido duplo. Então, a gente tem que ter uma adição a esse IBUTG calculado aqui de 3 graus centígrados. Então, a gente vai ficar com o IBUTG total 33,6 mais 3 igual a 36,3 graus centígrados. E aí a gente já conseguiu a resolução da letra A, que pedia qual era o valor para o IBUTG. Letra B, qual é o valor para a taxa metabólica? Bom, que a atividade dele é realizada ali sentado, ele permanece sentado e ele desempenha trabalho moderado com as mãos.
Então ele permanece sentado e desempenha trabalho moderado com as mãos. Olhando no quadro, aqui o quadro 1, eu botei a parte que nos interessa, que ele está sentado e com trabalho moderado com as mãos. Então a gente tem uma taxa metabólica, a gente já pega direto aqui a taxa, 153 watts. Então já obtemos o resultado da letra B. Então agora como é que a gente vai interpretar esses resultados obtidos? Eu vou mostrar agora aqui para vocês as duas tabelas. Só vou chamar atenção para uma coisa. Lembra? Tem diferença do trabalhador que já é aclimatizado para o trabalhador que não é aclimatizado. Como aqui no exemplo a gente quer treinar, eu não citei que ele era aclimatizado e também não falei que não era. Então vamos analisar nas duas ocasiões. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem esses valores obtidos, né? A tabela 1, pessoal, fala assim, ó, do nível de ação para trabalhadores aclimatizados. Tem o nível de ação. E também essa mesma tabela vale para limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Se a gente tem uma taxa metabólica de 153 watts, reparem que aqui, ó, ela vai 150, 152, pula para 155, tá certo? Não tem o 153, mas a norma exige e recomenda que se utilize o valor logo acima. Então a gente vai pegar o 155 de taxa metabólica, porque é o logo acima de 153 que a tabela apresenta. Sendo assim, a gente tem esse valor aqui, um IBU-TG de 29 graus centígrados. Digamos que ele fosse um trabalhador aclimatizado. Isso aqui já seria o nível de ação para eles. Acima de 29 IBU-TG já supera o nível de ação. Repara que a gente calculou 36,6, então já superou o nível de ação. Se ele fosse um trabalhador não aclimatizado, esse aqui já seria utilizado para limite de exposição. Então ele chegando a um IBU-TG de 36,6, repara que é acima disso aqui, já superou o limite de exposição ocupacional para esse trabalhador. Porque essa tabela aqui, isso que pode gerar uma confusãozinha, mas ela serve para nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Ressalto, no exercício eu não falei que ele era aclimatizado ou não, para justamente a gente olhar isso aqui e entender essa tabela. Mas claro que vocês vão analisar aqui conforme o tipo de trabalhador de vocês. Tabela número 2 é o limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Aí sim, o limite, se ele é um trabalhador aclimatizado, precisam usar essa tabela número 2 para obter o limite de exposição ao calor. Eu já botei lá a mesma coisa, ó. Aqui também deu 152 e 155, a gente usou a tabela aqui, o limite de exposição ocupacional ao calor seria 31,5. Como a gente chegou a 36,6, superou o limite de exposição ocupacional ao calor. E o valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Para valores menores e iguais a 240 de taxa metabólica, que a gente chegou num valor de 153, é menor aqui, o valor teto é 38 graus centígrados. E nós não superamos o valor teto. E pronto, já conseguimos resolver o primeiro exercício, que é o nível 1, como eu chamo. Agora vamos para o próximo. Esse exemplo prático de nível 2 eu vou colocar agora no próximo vídeo, logo em sequência, tá bem? Acompanhem aí.